O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Eduardo, queridos irmãos, queridas irmãs, de onde vem o sentimento da inveja? Nós temos certeza, quando olhamos a Sagrada Escritura, que esse sentimento, que na verdade se manifesta como um pecado capital, não é algo novo diante da história de toda a humanidade. Quando nós pegamos ali o primeiro livro da Sagrada Escritura, o livro de Gênesis, o livro das origens, somos colocados ali, diante do pecado de Caim, que por inveja matou, assassinou o seu irmão Abel. Porque a oferta de Abel havia agradado muito mais do que a sua própria oferenda. A inveja, ela faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano, da nossa vida. A inveja, ela existe dentro da família. A inveja, ela existe dentro do trabalho, da sociedade. A inveja, infelizmente, ela faz parte, está dentro da nossa igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui hoje, a partir da primeira leitura do primeiro livro de Samuel, esta fundamentação. Mais uma vez, somos colocados diante deste pecado. Saul sentiu inveja diante do grande feito de Davi. Na primeira leitura de ontem nós vimos que Davi, com uma pedra, com uma funda, venceu, derrubou o gigante Golias. E após ele cair ali no chão, com a sua própria espada, com a espada do gigante, ele degolou a sua cabeça. Então o povo, segundo a leitura de hoje, começou a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Vejam só a grandeza de Davi diante dos feitos de Saul. E isso gerou um sentimento ruim no coração do rei. A causa moral da inveja qual é? É a soberba. Sabiam disso? A soberba é a causa moral da inveja, ou seja, o amor exagerado por si próprio, um amor desordenado por si próprio, que não aceita que o outro se destaque, que não aceita que existam rivais contra si. E Saul viveu isso diante da grandiosidade, da realização dos feitos que Davi já havia realizado. A inveja, amados, é amargura. A inveja é infelicidade, angústia. Todo invejoso é um ser angustiado, sabia disso? A inveja traz angústia ao coração do invejoso, sofrimento, porque a pessoa coloca sempre o outro como alguém mais valoroso do que si próprio. São Pedro Crisólogo nos fala que o invejoso, ele é carrasco de si mesmo. Ele se tortura
diante do sucesso daquele que caminha à sua volta. E o invejoso, ele traz muita coisa ruim. Não apenas para si, mas para aqueles que estão também à sua volta. Por isso nós rezamos hoje: Senhor, livrai-nos da inveja, livrai-nos dos invejosos, não é? Porque eles prejudicam, eles destroem todo o seu ambiente e aqueles que estão à sua volta. O invejoso, ele acirra os ânimos, ele sorri com amargura diante do elogio feito a outra pessoa. Se alguém chega e diz: olha, você viu aquela pessoa, como ela faz bem aquela coisa, o invejoso, ele sorri de forma amarga. É verdade, não é? Mas o seu coração está cheio de raiva, porque ele não é o centro das atenções. Ele tenta diminuir sempre o mérito do próximo. E Saul ficou com o seu coração tomado de inveja, porque o povo aclamava agora Davi diante do seu grande feito. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Por isso, amados, a inveja colocada em prática de maneira especial é um pecado contra a própria caridade, contra as virtudes teologais, especialmente contra a caridade. A fé, a esperança, mas principalmente contra a caridade. Por isso nós devemos rezar sim: Senhor, livrai-nos deste sentimento de inveja, livrai-nos, Senhor, de todo o mal diante daquilo que os invejosos podem nos oferecer. Que a palavra de Deus nos console, que a palavra de Deus nos fortaleça, assim como cantava o salmista, que confiemos no Senhor, para que Ele verdadeiramente nos livre do mal. Na liturgia de ontem, o Padre Eduardo nos falava a respeito de Deus Todo-Poderoso. E nós continuaremos meditando isso hoje, especialmente no nosso grupo de oração, logo mais à noite. E o evangelho que está em Marcos, que nós acabamos de ouvir, São Marcos capítulo 3, versículos de 7 a 12, continua nos colocando diante deste atributo. Deus Todo-Poderoso, num determinado momento da linha da história, Ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E nós celebramos isso recentemente no Natal, não é? Deus Todo-Poderoso se manifesta a nós através do seu Filho, através de Jesus, através do Filho dele, do Emanuel, o Deus conosco. E é interessante, meus irmãos e irmãs, que desde o início do Evangelho, logo no início, somos colocados diante mais uma vez da necessidade que Jesus tem de se afastar um pouquinho da multidão. Jesus que se retirava com os seus discípulos para descansar, para entrar em cada vez mais comunhão, coinonia com o Pai. Descobrir de fato qual era, dia após dia, a vontade do Pai para a sua vida e para toda a humanidade. Por isso Jesus, eventualmente, se afasta, se retira, tem necessidade disso. E o povo não dava descanso para Jesus. Aonde Jesus ia, o povo corria ao seu encontro. Por isso hoje eu pergunto a você: nós temos problemas, tribulações, enfermidades, cruzes diante da nossa própria vida, mas muitas vezes nós ficamos estáticos perante os nossos problemas e as nossas dificuldades. O povo corria ao encontro de Jesus, nós corremos ao encontro de Cristo. Nós caminhamos ao seu encontro. Hoje, será que nós estamos dispostos a isso? A caminhar ao encontro de Jesus, mesmo diante de tantas adversidades? É preciso, meu irmão, minha irmã, que Deus retire de nós esta paralisia, o medo, o vitimismo, para que nós possamos dar passos, para que nós possamos correr ao encontro de Jesus que passa constantemente diante de nós, que passa constantemente à nossa frente. Por onde passava, Jesus curava, Jesus libertava, e o povo não dava folga, o povo não dava descanso para Jesus. Quando descobriam aonde Jesus estava, corriam todos ao encontro dele. Por quê? Sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Sabiam que Jesus tinha poder,
que Jesus poderia realizar curas, que Jesus poderia realizar milagres. Por isso a multidão, segundo o texto de Marcos, comprimia Jesus. Uma situação de caos. O povo correndo ao encontro de Jesus, o povo apertando Jesus, e assim como nos fala o texto, o povo se jogando em cima de Jesus, querendo tocá-lo. Porque essa gente sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder e continua tendo hoje poder para nos curar, poder para nos libertar. E até mesmo os espíritos maus, quando viam Jesus, caíam aos seus pés gritando aquilo que confirma a nossa liturgia: Tu és o Filho de Deus. Até os demônios sabiam disso, queridos irmãos e irmãs. Jesus é o Filho de Deus. E mais uma vez Marcos nos coloca diante daquela pergunta que ele mesmo responde: quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, que veio ao mundo para anunciar o reino de Deus, o reino do Pai. Não é uma criatura, como afirmavam os hereges diante lá do concílio de Nicéia, no ano 325 da igreja. Jesus é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus. Não, pelo contrário, Jesus é Deus. Como reza o credo de Nicéia, o credo niceno-constantinopolitano, Jesus é Deus de Deus, é luz da luz. E é esse Deus que se manifesta a nós, é esse Deus que não é verdade simplesmente uma criatura, mas é um Deus de amor e bondade, que revela o Pai, que revela o Espírito Santo através do seu ser e das suas atitudes. Os demônios sabiam disso. Tu és o Filho de Deus, que nós possamos saber disso também, que nós possamos testemunhar isso também. Jesus é o Filho de Deus. Por isso hoje que nós professemos a fé em Jesus, Ele que é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Messias. E Jesus por onde passava dizia: não contem nada a ninguém. É o chamado segredo messiânico, porque os judeus esperavam um Messias guerreiro, político, um Messias politizado. Mas Jesus é um Messias que veio nos trazer a salvação. É um Messias de caráter salvífico e muitos não compreendiam o verdadeiro sentido do segredo messiânico. Que hoje nós abramos o nosso coração a Jesus, o Filho de Deus, o Filho Todo-Poderoso do Senhor, para que nós possamos buscar uma vida nova, enraizada nesta verdade de fé.